Fala galera do canal Química do João, tudo bem com vocês? O João está muito feliz por estar aqui com vocês hoje e o nosso tema é ácido, certo? Dentro de funções inorgânicas, ácidos, tema extremamente importante para a sua prova. Já fizemos a parte 1, né, de ácido e agora vamos para a parte 2. Aqui o nosso foco vai ser fazer algumas classificações adicionais de ácido, certo? Tamo junto? Vamos aqui? Não se esqueça já, hein? Já ative o sininho, né, para você ser notificado das próximas aulas. Siga comigo que vai dar tudo certo. Isso é fato, tá? Isso é algo com muita convicção que eu te falo. Beleza? Olha só, vamos lá, vamos começar. O John já vai colocar aqui um fundo, né, já real, não é isso? E estamos juntos aqui, ó. Funções inorgânicas, parte 2. Vamos começar assim, ó. Quanto à presença de oxigênio. Gente, importantíssima essa ideia e é bem fácil, tá? Quando você vai avaliar ácidos quanto a ter ou não ter oxigênio, primeira coisa, se ele tem oxigênio, ele é um oxiácido. Se ele não tem oxigênio, ele é um hidrácido. Beleza? Hidrácidos não possuem oxigênio, oxiácidos possuem oxigênio. Tranquilo. HCl, HBr, HI, H2S, HCN, todos eles depois vocês vão ver que termina com hídrico, né, nomenclatura hídrico. Esses são os ácidos não oxigenados. Fácil, não é? Agora, os oxigenados, aí nós temos inúmeros, né? Sulfúrico, nítrico, permangânico, ácido dicrômico, ácido fosfórico, ácido carbônico, tá? Então isso aqui é bem fácil, né? Quanto a se não tem oxigênio é um hidrácido, se tem oxigênio é um oxiácido, certo? Agora, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, vamos lá? Você lembra que na aula de ácido 1, John, eu não assisti a aula de ácido 1, pode voltar e assistir, tá? Para essa aqui, vai lá e volta aqui de novo. Olha só, a aula de ácido 1, nós falamos um pouco de força, né? Hoje eu vou falar mais, mas na aula 1 nós já conversamos um pouco de força, tá? E lá eu te falei sobre um tal de alfa, né? Então, quando você quer saber se o ácido é forte ou fraco, você depende do alfa dele. Aquilo ali é um parâmetro. Não é o número de H na fórmula, não é. Ah, tem 2H, tem 3H, ele é mais forte? Não, não tem nada a ver. Então isso aqui é assim, eu estou olhando para o ácido, e eu quero saber quantos hidrogênios ele tem ionizados, né? Quantos hidrogênios em água são passíveis de serem retirados, de serem removidos, tá? Então, isso é o seguinte, os monoácidos ou monopróticos, eles possuem só um hidrogênio ionizado. Então, normalmente, essa atomicidade que vocês veem aqui, ó, HCN, HNO3, H, né, aqui HCl, aqui HCN. Então, isso já sugere a presença de um H só. Esse 1H vai ser ionizado. Agora, qual que é o lance? O lance é o ácido hipofosforoso, que é esse último que você está vendo aí com o asterisco aqui, ó. Esse é um ácido problemático, que é para você anotar no seu resumo, né, se anota ele como uma exceção, tá? Como uma observação que tem que ter uma cautela. O ácido hipofosforoso, apesar de ter 3 hidrogênios na sua fórmula, só um deles é ionizável. Só um deles é capaz de ser removido pela água. Então, se há uma exceção, eu tenho que anotar essa exceção. Já já vou te falar o porquê disso, tá? Diácidos, em geral, também são fáceis. Diácidos ou dipróticos. Então, o ácido sulfídrico, o ácido carbônico, o ácido sulfúrico e, professor, tem um ácido aqui também que é um problema, hein? Gente, esse é o fosforoso. Apesar de ter 3 hidrogênios na fórmula, só 2 deles são ionizáveis. Então, isso também já é uma exceção. Ainda bem que é do mesmo grupo, né? Então, vai te ajudar, vai facilitar a sua vida, tá? E ainda nós teríamos aqui, né, o que é mais normal, até triácido, tá? Então, que exemplos que eu dei ali? O ácido bórico, certo? E o ácido fosfórico. O fosfórico já não é uma exceção, viu? Com o elemento central aqui sendo
o fósforo. Legal? Você pode ter tetrácido? Pode, mas não é muito comum. Geralmente mono, di e tri, essas duas exceções, tem que tomar cuidado com elas. E aí, presta atenção aqui, ó. Eu vou te dar uma justificativa estrutural do motivo real de ter só um hidrogênio ionizável. Gente, põe aí, ó, papel e caneta na mão, escreve assim, ó. Em oxiácidos, o hidrogênio ionizável ou os hidrogênios ionizáveis estão conectados diretamente ao oxigênio, beleza? Os hidrogênios ionizáveis, então na hora que você for fazer o desenho, a estrutura a partir da molécula, já saiba, os hidrogênios ionizáveis, eles devem estar conectados diretamente ao O. Caso contrário, ele não é ionizável, né? Ele vai ligar ao fósforo, aí a diferença de eletronegatividade é muito pequena, ele não vai ser ionizável. Quanto maior a diferença de eletronegatividade nesse contexto, mais fácil para tirar ele. Mais pobre ele é, mais fácil tirar. Tá? Então, a lógica aqui percebeu que só tem um H conectado, ó, um H conectado ao oxigênio. Então, é só esse um hidrogênio que é ionizável, tá? Olha lá, eu até apontei aqui, ó. Beleza? Esse é o único, a bolinha branca, são 3 bolinhas brancas, mas só uma delas está conectada ao fósforo, ao oxigênio. Tudo bem? Ok? Então, vamos continuar isso aqui, ó. Já no ácido fosforoso, o que vai acontecer aqui? No ácido fosforoso, como ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, só 2 desses estão ligados ao oxigênio. Né? Até coloquei aqui no quadro, ó. Só 2 deles, ó, aqui no primeiro, no caso que eu comentei com vocês, só tinha um, que era o hipofosforoso. Agora, no fosforoso, tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Ou seja, ele é um ácido diprótico. Apesar de ter 3 hidrogênios, somente 2 deles são ionizáveis. Tá? Beleza isso? Ó, então, quais são eles? Esses 2, ó. Esses 2 são os hidrogênios ionizáveis. Ah lá, ele aponta nas setinhas, tá? E aí você já consegue resolver sua vida. Ótimo? Tranquilo? Então tá, vamos continuar aqui, ó. Esse terceiro ácido aqui, ó, é o ácido fosfórico. Esse não é uma exceção, entende? Esse não é, ó. Olha lá, ele tem 1, 2, 3. Os 3 hidrogênios que ele tem, os 3 são ionizáveis. Percebe que na fórmula aí, ó, olha lá, os 3 hidrogênios aqui são ionizáveis, né? E ali na molécula você consegue identificar os 3. Show? Massa! Vamos para a próxima? Uou! Então vamos. Olha aqui, ó. Agora existe uma outra classificação que é ainda mais simples, que é quanto ao número de elementos da fórmula. Número de elementos. Tá? Então, olha só, você pode ter lá nos hidrácidos, é muito comum que eles sejam binários. Bi, 2 elementos da identidade da fórmula, tá? HCl, H2S, HF. Os ternários também são muito comuns, só que entre os oxiácidos. Cianídrico, carbônico, sulfúrico, permangânico, tá? Todos eles são ternários, tá? Você pode ter aí um quaternário da vida, né? Mas é muito raro. Esses ácidos quaternários, geralmente, eles não são objetos de prova, tá? Então, você não precisa ficar muito vidrado neles, não. Beleza? Tamo junto? Essa classificação aqui nem tende a aparecer, porque ela é muito fácil, tá? Agora, quanto ao ponto de ebulição, é importante você observar e já anotar aí no seu caderno, anota assim, ó, a maioria dos ácidos são voláteis, beleza? A maioria dos ácidos são voláteis, anotou? Tem alguns autores que colocam aqui como se volátil fosse aqueles que têm temperatura de ebulição abaixo de 100 graus Celsius, tá? São aqueles que evaporam mais facilmente. Então, a maioria são voláteis. Agora, pelo menos 3 deles não são voláteis, que a gente classifica como fixos. Tem alta temperatura de ebulição. Não evaporam facilmente. Quais são eles? Ácido sulfúrico, ácido bórico e ácido fosfórico. Esses 3 que apareceram na sua tela. Sulfúrico, bórico e fosfórico. Esses 3 ácidos são classificados como fixos. E o sulfúrico, como é o ácido mais importante aí, né, de fabricação industrial muito grande, ele ser fixo é uma coisa que você tem que levar aqui, ó. A temperatura de ebulição dele é muito alta, é muito raro você manusear ácido sulfúrico e inalar.
inalado, entendeu? Por quê? Porque a temperatura de ebulição dele é muito alta, certo? Agora, os outros ácidos, eles devem ser utilizados com muita cautela. No laboratório, geralmente dentro de uma capela, né? Por quê? Para esses vapores não alcançarem a sua mucosa, os seus olhos, a sua boca, tá? Então, os hidrácidos e muitos oxiácidos são voláteis. Não esqueça disso, anota esses detalhes. Na última aula, na nossa aula 1, o John falou de força, não falou? Então vamos seguir essa rotina aqui, ó. Quando eu falo de força, depende de um tal de alfa. Mas assim, professor, e se esse alfa não me for fornecido? Aí complica, porque se o alfa for maior que 50%, ele é forte, entre 5 e 50 ele é moderado, abaixo de 5 ele é fraco. Agora, se não for fornecido isso, gente, é um problema, tá? Aí você vai separar em duas caixinhas para mim. Você vai analisar os hidrácidos primeiro. Dentro dos hidrácidos, só temos 3 que, assim, aparecem em prova e são fortes. Eles estão na família 7A, menos o flúor. Tudo bem? HCl, HBr e HI. São 3 hidrácidos fortes. Então, menos o flúor, porque o flúor já tem um alfa menor. Ele é moderado. Enquanto que a grande maioria dos outros serão considerados ácidos hidrácidos fracos, entendeu? Então, você vai na família 17, no grupo 17, flúor moderado. Agora, cloro, bromo, iodo, até esse astato aí, ó, seria considerado como fortes, mas esse astato não aparece em vestibular, ele é muito raro e tal. Então, lembra, fortes, 7A menos o flúor, certo? O flúor já é moderado e o resto é fraco. Agora, quando tem oxigênio, o que eu quero que você avalie? Quando tem oxigênio, né, que são os oxiácidos, aí faz assim, ó. Você tem a forma do oxiácido, não tem? Que vai ter H e O. Aí eu quero que você faça o delta, que é o seguinte. Não é bem Y menos X, tá? É o número de oxigênios menos o número de H+. Não é o número de H, é o número de hidrogênios ionizáveis, que tem aquelas duas exceções lá do fósforo que estão no 4. Né? Então, vamos lá. Se essa subtração entre o O e o número de H+ for 0, o ácido é fraco. Se essa diferença for 1, o ácido é moderado. Se essa diferença for 2, o ácido é forte. E se ela for 3, ele é mais forte ainda. Então, vamos lá. E, professor, isso vale para tudo? Não, tá, gente? Isso não vale para tudo. Esse é um dos problemas que nós vamos ter aqui. Isso não vale exatamente para tudo. Tem algumas exceções aí. Você entende que é uma regrinha prática para tentar, ó, para tentar nos ajudar. Ok? Então, assim, ó, exemplos, né? Vamos lá, HNO3, você vai fazer o O menos o H, né? Então vai dar 3 menos 1, certo? Ó, 3 menos 1, vamos lá, gente, 2. 2 é um ácido forte, então ácido nítrico é um ácido forte, ok? Uma atenção importante, que aí sim vai entrar o que eu falei para vocês, né? As exceções, é assim, ó. Essa é a principal exceção. Você precisa lembrar que o ácido carbônico é um ácido fraco. É aquele que está nos refrigerantes, é aquele que está nas bebidas, é aquele que está na chuva e no ambiente não poluído. Tá? Então, o ácido carbônico, que ele, quando você borbulha gás carbônico na água, gera o ácido carbônico. A subtração dele daria 1. Então, ele seria moderado, mas vamos lá, ele é fraco. Então, essa é a principal exceção. O ácido carbônico é um ácido fraco. E aí, como eu te falei, tem o problema lá da família do fósforo, né? Porque, olha só, o primeiro, se você faz a subtração direta, vai dar 1 moderado. O segundo daria 0, mas não é 0, gente, porque é o O menos o H+. Aqui tem 2 H+. Então, vai dar 1 de novo, então é moderado de novo. Aqui é 2 menos 3? Não, gente, é 2 menos 1. Por quê? Porque aqui só tem um hidrogênio ionizado. Então, a subtração dos 3 vai dar 1, ou seja, os 3 são considerados moderados. Beleza, gente? Mas o ácido carbônico, fundamentalmente, é aquele que você vai ter que tomar muito cuidado quanto a essa questão de exceção à subtração. Ótimo! Como foi falado na aula 1, se ele te der o alfa, lindo. Né? Se ele te fornecer o alfa, você não tem que ficar usando regrinhas menor que 5% fraco, entre 5 e 50 moderado e maior que 50 forte. Então, esse parâmetro ele é importantíssimo.
Caso ele não apareça, é que a gente tem que aplicar algo diferente. Beleza? Então, olha só, uma questão legal aqui, ó. Eu fui lá na família 7A, só que aí eu não utilizei o hidrácido, tá? Eu estou comparando os oxiácidos ali presentes. Estou comparando os oxiácidos. Como é que eu vou saber quem é mais forte e quem é mais fraco nesse caso, né? Dificultou, não dificultou? Complicou a vida. Aí, o que eu preciso que você analise aqui, ó? Eu até, ó, aqui, ó, nós construímos algumas imagens para ajudar nesse raciocínio. Gente, apesar dessa fórmula aqui poder te enganar, mas lembre-se que nos oxiácidos, o H no esqueleto, ele está ligado ao O. Então, vai ficar assim, ó. Pam, pam, pam. Confere? Beleza, galera? Então, olha só. Agora, o que eu preciso que você observe aqui, ó? Eu preciso que você observe a fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, não é assim? Tá, então essa fila de eletronegatividade, que ela vai interferir aqui, ó. O cloro, ele exerce uma eletronegatividade muito maior. Ó, aqui, ó, o cloro. Ele não é mais eletronegativo que o bromo? E o bromo é mais eletronegativo que o iodo. Então, eu coloquei uma setinha aqui só para te mostrar mais ou menos a magnitude dessa força. Então, o cloro atrairia com mais força, com mais intensidade. Geraria um momento ali, uma atração mais intensa, tá? Sobre os elétrons, deixando o H mais pobre. O bromo gera uma atração menor e o iodo gera uma atração menor ainda. Tá, professor, e daí? E daí que é o seguinte, gente, quem gera um efeito de tirar mais os elétrons, de atrair mais os elétrons, faz o H ficar pobre. Lembra uma coisa, H pobre é H ácido, beleza? H pobre, H carente, é aquele H que se a água chegar ali, vai levar fácil. Põe isso na sua cabeça, tá? Essa explicação ela é válida para oxiácidos, gente. Não tente aplicá-la em hidrácidos, beleza? Por quê? Porque lá em hidrácidos, a força aumenta para baixo. Lembra que o HF é moderado? Então, aí tem a ver com raio lá, tá? Que é um outro quesito que envolve, que relaciona com acidez. Então, lá nos hidrácidos, se você pega a família 7A, a força aumenta para baixo, de acordo com o raio, tá? Agora, aqui nos oxiácidos, aí não. A eletronegatividade é um fator fundamental, tudo bem? Então, nesse contexto aqui, ó, o menos ácido, né, seria o HIO, o hipoiodoso, e o mais ácido, né, seria o hipocloroso. Tá? Então, no gabarito aí, ó, nós teríamos como ordem crescente do hipoiodoso até o hipocloroso. Beleza, gente? Espero aí que tenham gostado dessa aula sensacional. Tá? Faço isso tudo com muito carinho. Não se esqueça, o John tem Telegram, o John tem Instagram. O John quer que você se inscreva aqui, quer que você compartilhe isso aqui com a galera que quer passar junto com você, que você quer levar para a universidade. Não, se inscreva mesmo nesse canal, que tem tudo para dar certo. Tá? Um beijo do John. Siga as próximas aulas. Daqui uns dias vem Ácido 3. Vamos detonar, Enem e qualquer vestibular que